Êxodo 38, versículo 8. Vamos lá. Fez também a bacia de bronze, com o seu suporte de bronze dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda do encontro. Gente, o que isso tem a ver com o homem natural e com o homem espiritual? O texto que nós vamos dar como base está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, todo o texto, mas eu não vou estar falando hoje sobre ele diretamente. Me chamou muita atenção quando Deus disse para Moisés pegar os espelhos de bronze das mulheres e dos espelhos de bronze das mulheres fazer a bacia de bronze onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés. Antes de o sacerdote ministrar qualquer coisa, quando ele entrava no santuário para ministrar os sacrifícios, a primeira coisa que ele fazia era lavar as mãos e lavar os pés. E essa bacia de bronze, toda de bronze, foi feita com os espelhos das mulheres. E isso ficou na minha cabeça aqui, matutando, porque você não vai ver falar do que as mulheres faziam na porta do templo, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu fiquei, coçando a cabeça. Por que isso? Será que Deus não gostava que as mulheres ficassem se olhando no espelho? De repente era igual hoje em dia, para sair de casa é um problema, fica 2, 3 horas na frente do espelho, bota brinco, tira brinco, bota vestido, tira vestido, aí olha para cá, vira para lá e fica 3 horas na frente. Será que era por causa disso? Não, eu acredito que existe um símbolo muito maior, algo muito mais poderoso, algo muito mais concreto, para que a gente possa ter um entendimento daquilo que Deus quer para a nossa vida, para aquilo que Deus quer para um homem, para uma mulher espiritual, para aquilo que Deus quer para a tua vida, para que você entenda como andar diante de Deus, como servir a Deus, de que maneira é necessário a gente estar diante do nosso Senhor. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que para nós podermos servir verdadeiramente ao Senhor, às vezes é necessário desfazer daquilo que até Deus nos deu. Você, às vezes, está tão agarrado com aquilo que você conquistou, que a tua vida, ela não é dedicada como deveria ser dedicada ao Senhor. Percebe? Quem mandou despojar os egípcios? Foi Deus. Deus enriqueceu o povo hebreu que saiu do Egito. E o mesmo Deus diz: toma como oferta voluntária para a gente poder, para que vocês possam construir um tabernáculo, para que eu possa visitar vocês neste lugar. O que era o tabernáculo? O lugar de entrega, um lugar de sacrifício. Não se pode servir a Deus se não houver entrega, se não houver sacrifício. Deus diz, quando o povo vier, que venha com oferta. E ali, antes de ministrar qualquer oferta, o sacerdote lavava as suas mãos e lavava os seus pés diante de Deus, para entrar purificado naquele lugar, onde as próprias pessoas deram daquilo que elas tinham, para poder estarem recebendo mais de Deus. Um homem e uma mulher espiritual, eles têm que entender que é necessário se desfazer daquilo que mais interfere na vida deles. Eu acredito que esse espelho deveria ser um exemplo ou um símbolo daquilo que nós somos. O que é um espelho? É uma necessidade de ver quem somos. É esse espelho aí, ó. Como é que era o espelho? Bonito, dá para ver alguma coisa. Como é que elas conseguiam se pentear, eu não sei. Mas era isso. Tinha que dar aquela polidinha, Então, é esse negócio feio aí. Mas eu acredito e entendo isso, que provavelmente é aquela mania que nós temos de tentar olhar para ver quem somos no exterior. Antes de nós irmos para a rua, fazermos qualquer coisa, a gente quer ver
como nós estamos. É errado? Não é errado. Mas, na verdade, quem consegue identificar ou ver quem você é verdadeiramente é o Senhor, não é um espelho. E eu vou ser bem sincero para os irmãos, nenhum psicólogo consegue identificar o que está na sua alma. Porque quem conhece você verdadeiramente é o próprio Deus. Quando Deus pede, Ele nos pede para que a gente possa entender que a nossa confiança deve ser inteiramente, completamente, nele. Se Deus me deu algo e diz, olha agora, usa disso que eu te dei para me servir, é para que você entenda, você não depende daquilo, você depende de Deus. Você não é aquilo que você se enxerga, você é aquilo que Deus fez em você. Você não é aquilo que você identificou ou na sua capacidade você acha que é perfeito. Você é aquilo que Deus quer que você seja. Toda a caminhada do povo do deserto exatamente foi para que o povo pudesse entender isso. O sustento, a vida, a emoção, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento, vem de Deus, não vem do homem. Então eu acredito que esse espelho era exatamente isso, para que as pessoas pudessem entender que elas deveriam parar de olhar para elas e começar a olhar aquilo que estava dentro delas. Você sabe o que está dentro de você? Você sabe como a sua vida está diante de Deus? Ou você ainda quer a aprovação das pessoas? Você ainda quer que as pessoas te elogiem? Você ainda precisa ouvir que alguém diga para você assim, como você é bom, como você é boa. Olha como você faz isso muito bem. Como que você é especial. Porque essa é a ideia do espelho. É que as pessoas olhem para você e digam, você é o cara, você é a pessoa, você é aquela que pode muitas coisas. Mas não é essa a ideia que Deus quer para a tua vida. O que Deus quer para você é o negar a si mesmo. Eu queria que os irmãos abrissem em Marcos, capítulo 8, versículos do 32 ao 38. Vamos ler. Diz assim: E dizia abertamente estas palavras. Jesus, ministrando a palavra, dizia abertamente que ele iria morrer, que iria se entregar, e Pedro olha para Jesus, não fala isso não. Jesus, para com essas palavras. Não é bom o que você está falando. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Às vezes, não é isso que passa na nossa mente? A mensagem que nós ouvimos não é a mensagem que a gente quer que as pessoas ouçam, quando é a mensagem bíblica, da cruz, a mensagem do negar-se, a mensagem da crucificação de Cristo, onde o Rei dos Reis deu a sua vida por muitos, onde o Rei dos Reis sofreu afrontas. E esse rei diz, esta é a mensagem que salva a tua vida, esta é a mensagem que transforma a tua vida, o teu caráter. E você vira e vai dizer, não, esta mensagem não. Não prega isso, não fale sobre isso. Fale que aquela pessoa, ela pode receber bênçãos espirituais. Fale que aquela pessoa pode ser uma grande cantora. Fale que aquele homem pode ser um grande ministro. Fale que Deus tem uma grande obra na vida de alguém. Fale que tudo que tem dentro de casa vai ser resolvido se tiver problema. Fale que haverá prosperidade, mas não fale de morte. Não fale de sacrifício.
Jesus olha para Pedro e para os seus discípulos e diz: sai, Satanás, porque você conhece as coisas dos homens. Não é o que está escrito? Retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Quando Jesus repreende Satanás, ele está dizendo para Pedro: você não está me ouvindo, você está ouvindo a voz do adversário, porque se estamos ouvindo a voz do adversário, nós não queremos ouvir as palavras que confrontam o nosso coração. As palavras que confrontam o nosso coração, ela tira o nosso foco daquilo que nós queremos ver em nós e coloca aquilo que Jesus quer ver em nós. Nós devemos parar de olhar para Jesus como se Ele tivesse que nos dar as coisas que queremos, porque é isso que nós olhamos e queremos ver no espelho. Se eu sou orelhudo, eu tento esconder com o cabelo grande. Se sou narigudo, não tem jeito, mas eu fico disfarçando aquilo que eu acho que é ruim em mim. E eu fico o tempo todo olhando para aquilo que não vai ser resolvido nunca, porque a orelha é grande e o nariz também. Não vai mudar. Se eu estou um pouquinho fora do peso, eu posso até fazer ginástica. Se eu tenho uma marquinha, igual a Cristina estava me mostrando esses dias, uma menina que tem vitiligo, e ela tem muito no rosto, e ela passou quase 1 quilo de creme no rosto, para poder sumir com aquela marquinha. Está entendendo? Por que será? Será que ela não se agrada daquilo que ela tem? De algo que não pode ser resolvido? Eu não estou falando que é errado fazer, entendo, o pastor falou que, não, que é errado se olhar no espelho. Eu tenho que falar isso, porque sempre que eu falo alguma coisa, o pastor disse que não era para fazer isso. Eu não estou falando nada disso. Você pode se olhar no espelho, você pode se enfeitar, você pode se arrumar. Não venha para a igreja igual o pastor, que veio de camisa, que a gente veio lá do negócio lá, e de sandália. Não, vem arrumado, quer vir arrumado, vem arrumado. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando isso se torna maior do que aquilo que Deus quer na tua vida, tem algo de errado. Tem algo de errado, porque de repente você está ouvindo a voz do inimigo e não a voz de Jesus, daquele que está do teu lado, andando contigo. O homem espiritual, ele nega a própria vontade para ouvir a voz de Jesus, para ser parecido com Jesus. Olha o texto, versículo 34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não está falando: se alguém quiser vir após mim, me conta o seu problema e eu resolverei. Quer vir após mim? Qual é a situação difícil na sua casa? Eu vou resolver. Não vire as costas para mim. Venha ao meu encontro, que eu vou resolver o teu problema. Não, Jesus está dizendo: negue-se a si mesmo. Negue a tua aparência. Negue quem você é. E digo mais uma vez, não estou dizendo com isso que você deve deixar de fazer as coisas. Se eu sou um bom pedreiro, eu vou deixar de ser um bom pedreiro, porque Jesus diz que é para eu me negar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que se isso se torna superior do que Jesus na tua vida, você está ouvindo Satanás e não a Jesus. Toda vez que você quiser afago no seu coração, cuidado, que pode ser o inimigo. Porque o culto que afaga o teu coração não é um culto onde Jesus quer corrigir o teu coração, onde Jesus quer trazer vida ao teu coração, onde Jesus quer dizer para você que aquilo que se vive no mundo é passageiro, que aquilo que está no mundo vai ser destruído, mas que aquilo que está em Cristo é eterno, é poderoso, é para sempre, é útil, é agradável. Pode num instante no seu coração desagradar,
Porque se Jesus não der uma desagradada no teu coração, não é Jesus. Porque a primeira coisa que ele faz é apontar o erro. E aí depois sim ele vem transformando e refrigerando a sua alma. Primeiro ele tira os carrapichos, depois ele trata as feridas. Esse é o Jesus que eu conheço. Olha o que ele diz mais, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse a salvará. Quem perde ou quem ganha? Perde aquele que diz não para si, e sim para Jesus. E sim para o evangelho de Jesus, porque é o que está escrito, a sua vida por amor de mim e do evangelho. O que é o evangelho? São as boas novas de salvação. E o que é uma boa nova de salvação? É mostrar para o indivíduo o caminho que ele está, é mostrar o erro em que o indivíduo está. Esse é o evangelho da salvação, e dizer que o evangelho diz que só há salvação em Cristo Jesus, para aqueles que negam a sua própria vida, por amor de Jesus. Esse é o evangelho. Versículo 36 vai dizer, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua própria alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Qualquer que se envergonhar das minhas palavras. Quantas coisas Jesus diz na palavra dele que você olha assim e diz assim, não, isso não é bem assim, não é assim que a gente faz. A gente ouve um negócio, né? Não, tudo bem, isso aqui eu entendo, mas aquilo ali não é bem assim, né? A gente gosta de mudar um pouquinho. Não são as minhas palavras, não é a palavra do pastor, são as palavras de Jesus. Se eu estiver pregando algo que estiver indo contra a palavra de Jesus, eu estou fadado também, naquele dia, ele fala, eu também tenho vergonha de você, porque você teve vergonha de pregar aquilo que eu mandei. Você tem noção disso? Não foi o que nós ouvimos no mês passado? No texto, falando dos estrangeiros, que Deus não tem vergonha de dizer que sou Deus deles. Ao mesmo tempo, Deus vai dizer, eu tenho vergonha de você, porque você não é meu filho, eu não sou o seu Deus. Já imaginou o peso disso? De Deus falar, eu não quero papo com você? É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também terei vergonha. E olha, como tem sido difícil hoje pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho da justiça. Ontem a gente estava lá no congresso das meninas, né, e o motorista sentou do meu lado, e é engraçado, a visão das pessoas quanto ao Evangelho. Eu perguntei para ele estava tocando umas músicas mais animadinhas, né, e o pessoal alegre, dançando, e aí ele começou a contar as histórias dele, né, e eu perguntei para ele, você é evangélico? Já conhece a Cristo? Ele, eu conheço, eu estou afastado. Falei, o que falta para você, né, estar de volta, servindo ao Senhor, né? Aí ele coçou a cabeça, não falta nada, né, só falta eu estar. Eu falei, legal, mas aí mudou de assunto, mas é isso que tem que ter na igreja, é isso que tem que ter, porque você vai para a igreja, é aquela mesmice, a mesma coisa, é isso, ó. Se tiver isso na igreja, é tipo, se tiver uma dança, um pagode, um gospel maneiro, não sou nada contra a música, não, mas se tiver isso, se for desta forma, eu não posso dar condição para servir a Jesus. Eu não estou servindo a Jesus neste lugar,
porque eu acho que é o modelo ideal. Não, eu estou servindo a Deus aqui, porque Ele me chamou para estar aqui, para pregar o Evangelho dEle assim. Então eu não escolho um lugar, Deus me escolhe e me coloca no lugar. Ele que diz, você tem que estar aqui, cumpra a minha vontade, não tenha vergonha do meu Evangelho. Se lá prega assim, se lá prega assado, não te chamei para olhar para ali ou para colar, eu te chamei para pregar o meu Evangelho, para que aqueles que ouvirem a palavra de Deus, e não tiverem vergonha do meu Evangelho, para que não tenham eu, Jesus dizendo, vergonha deles também. É simples assim. A quem servimos? Servimos a um mover? Servimos a pessoas? Ou servimos a Jesus? Aliás, Ele veio para chamar pessoas para que o seguissem. Não é o que está escrito aqui? Deixem tudo e me sigam. Tomem a sua cruz e me sigam. Então, o que eu quero trazer para os irmãos esta noite, que nós precisamos entender a quem temos servido verdadeiramente, para que a nossa vida seja transformada em homens e mulheres verdadeiramente servos do Senhor, homens e mulheres que conseguem discernir o que é espiritual e o que é carnal, estando eles aonde estiverem. Porque hoje é fácil você identificar gente carnal no meio da igreja. E digo de pessoas que estão na frente da igreja. Homens e mulheres pregando na igreja, em círculo de oração, em ministérios de louvor. Hoje é fácil identificar. Mas as pessoas não identificam mais aquilo que é santo e aquilo que é profano, nem no meio evangélico. Mas como nós podemos identificar para que nós possamos ser cristãos verdadeiros? É olhando para o espelho? É olhando para quem somos? É olhando para o que fazemos? É dizendo para as pessoas, esse é o meu estilo, eu sou assim? É igual a música Gabriela? Não tem nenhuma Gabriela aqui, né? Como é que é a música? Eu nasci assim, eu cresci assim. Muito obrigado. Então, a gente cria uma ideia, uma ideologia e diz, é desse jeito que eu sou, eu não mudo. Gente, se for mudar para os homens, não mude. Mas quando vem Jesus, aí acabou. Não interessa se você é Gabriela. Você vai mudar de nome. Porque servir a Jesus não é como você quer. É como Ele quer que você o sirva. Nós não estamos aqui para fazer uma igreja legal, não. E não estou dizendo com isso que a gente não pode ter uma igreja legal. Não interessa. Qual é a importância? Qual é o mais importante? É eu entender quem eu sou em Deus. E como eu descubro quem eu sou em Deus? Como que eu faço isso? Como que eu consigo entender o que Deus quer para mim? Abra em Hebreus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Versículo 12 e o 13 vai dizer assim. 4, 12 e 13 diz, e não há criatura alguma. Quando diz criatura alguma, homem, mulher, criança, bicho, seja lá o que for. Não há, e não há criatura alguma encoberta. Hebreus capítulo 4, eu estou lendo já o 13, volta para o 12. Visitantes, me perdoa, tá bom? Porque de vez em quando eu dou umas rateadas, tá legal? É normal do pastor, não liga para isso não, tá bom? Versículo 12, diz assim, é isso aí, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, percebe? Percebe, isso aqui é lindo demais, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a alma. Não é um psicólogo que não consegue ver a sua alma, não, é a palavra, é ela que tem discernimento de entender verdadeiramente
quem você é. E mais penetrante que espada alguma, de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta. Sabe o que é apta? Ela é aprovada. Só ela tem o direito, a capacidade de, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nem vocês têm esse conhecimento e esse entendimento, mas a palavra de Deus ela tem. Quando você lê ela legitimamente, do jeito que ela está, sem tentar floreá-la, mas como ela é de verdade, ela tem a capacidade de dizer para você aonde você tem errado. Ela tem a capacidade de dizer aonde está a intenção do teu coração. Isso é lindo demais. A palavra de Deus, ela diz, você é isso, 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 isso. E você tem intenção disso. Aí quando ela chega na intenção do coração, aí você dá aquela balançada, aí você, não é bem assim não. É assim sim. É assim sim. Gente, vocês não têm noção de como que é legal copiar a Bíblia. Vocês não têm noção. A Kátia está copiando também a Bíblia, ela está no livro de Marcos. De Marcos, eu acho. Acho que é isso. Ela está copiando. Ela estava falando comigo que, pastor, é um negócio doido, porque a gente começa a escrever os versículos e não consegue parar. A gente vai escrever outro, escreve outro, escreve outro. E é terrível, porque quando você vai escrevendo, você vai memorizando e vai gravando a intenção do texto. Vocês não têm noção de como o negócio é forte. E aí o que você percebe? Que você não conhece nada. Que você depende completamente de Deus, você é completamente dependente de Deus, e Ele é Senhor sobre a tua vida, em tudo. E aí você olha, você quer se achar alguma coisa? Pastor. O pastor sou eu, fica quieto aí, quem manda sou eu. É isso que a Bíblia está falando. Ele conhece a intenção do meu coração, até para ministrar a palavra para você. É isso, porque a palavra é viva, é eficaz. E aí vai no versículo 13, onde eu li, e já estava lendo, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Ele olha para você, ele te diz, como é que fala? Dispe, não, como é que diz? Ele tira a tua roupa, ele arranca tuas vestes, ele te vira do avesso, ele mostra quem você é. Despir, exatamente. Não, é porque o Rafael corrige a gente, depois você me ensina direito. Mas o que ele faz? Ele não tem nada aos olhos de Deus que esteja escondido, criatura alguma. A palavra de Deus diz que Ele conta as estrelas, Ele conhece na palma das suas mãos, Ele deu nome a elas. Ele sabe das formigas, das folhas que caem. Ele não vai conhecer o teu coração? Gente, é fácil para Ele. Ele sabe a intenção, Ele sabe quem você é. E o que eu faço diante disso? Me rendo a Ele. Não foi que nós cantamos aqui, rendido estou? Rendido estou o quê? Só para a gente cantar? Porque a música é legal. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Mas Deus, eu só estou cantando, tá bom? Segura aí, porque eu só estou cantando. Eu estou rendido, mas não é bem rendido não. É só a música que fala isso. É assim? Não, render-se, é prostrar-se, é dizer, não tenho autoridade sobre a minha vida, a autoridade sobre a minha vida é o Senhor. É isso. Outro texto para a gente ir encerrando. Romanos, esse texto eu gosto muito, e eu não poderia deixar de ler, para que a gente pudesse entender que um homem espiritual, rendido a Deus, ele compreende as coisas que são do Espírito, e ele rejeita as coisas da carne. Romanos capítulo 8,
a partir do versículo 8, diz assim a palavra de Deus: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está na carne, né? Você, pastor, então eu vou me matar, né, para andar em espírito, né? Porque eu estou na carne e eu ando na carne. Não, não é isso que a Bíblia está falando. Esse carne aqui é a nossa essência, né? A alma, né? São as nossas intenções. Portanto, os que estão na carne, se você é guiado pela sua vontade, você não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Entenda, ter o Espírito de Deus é ter a capacidade de entender agora como ser guiado, ou ser levado em uma direção correta, porque quem não tem o Espírito de Deus é guiado por sua própria vontade, porque não tem ninguém que diga na sua mente, no seu coração, isso é errado. Se não tem o Espírito de Deus, não tem um alerta de Deus, não tem a palavra de Deus, não tem a essência de Deus, não tem o entendimento de Deus. Tem que ter o Espírito de Deus. Versículo 10: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Bom, o Espírito vem e passa a habitar no homem. E aí o pecado está ali, mas ele mortifica as obras do pecado, porque o Espírito de Deus está ali agora para te conduzir por um bom caminho, se o Espírito de Deus está ali. Aí ele vai falar no versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, como entender que somos espirituais? Quando somos guiados pela vontade do Espírito de Deus, que em nós habita. Porque se não somos guiados pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus em nós, nós praticamos aquilo que é abominável a Deus, que é ser contra a vontade dEle. O que é abominação? É ir contra Deus, é estar contra os desejos de Deus. Então, o Espírito de Deus habita no homem para ensinar o homem o caminho da verdade, para que esse homem entenda a vontade de Deus. O homem espiritual, ele entende isso, ele vive isso, e ele ama ser guiado pelo Senhor. Entende, igreja? Então, essa palavra que eu quero trazer para nós, esta noite, né, nós vamos ouvir falar bastante sobre o homem natural e o homem espiritual, mas a princípio, o que nós precisamos entender é que não é o que você vê, é o que Deus quer que você seja, e para você ser o que Ele quer, você precisa ser habitado pelo Espírito de Deus. Se não entenderam nada do que eu falei até agora, isso basta. Não é o que você quer, é o que Ele quer, através do seu Espírito em nós. Amém, igreja? Então, quando você se olhar no espelho, toda vez que você se olhar no espelho, tirar uma foto, um selfie, que você olhar para você, que eu não seja somente esta aparência, mas que eu seja como Jesus, que eu tenha a aparência de Cristo Jesus. Aí pesa, imaginou? Você está com aquela roupa estranha. Jesus, tu não quer ser assim não, né? Deixa eu mudar, né? Mas estou falando mentira? Não é mentira não. Você olha para a tua saia, né? Ou então os homens agora estão usando aquelas calças que Jesus amado, será que Jesus ia andar assim? Né? Ou então um videozinho que a gente faz, que solta umas bobeiras, fala uns palavrão, coisa e tal. Será que Jesus ia ser esse camarada aí? Melhor mudar meu jeito de viver, através do poder que o Espírito
opera em mim. Vamos colocar de pé.